Você falou da revista Isto É. Sim. Nesse final de semana teve aquele negócio do vídeo, né? A Polícia Federal vai investigar um vídeo que circula nas redes sociais que simula um ataque ao presidente Jair Bolsonaro. As imagens mostram um ator utilizando a faixa presidencial caído ao chão e ensanguentado ao lado de uma moto. Continua ainda, os vídeos são cenas vazadas da gravação de A Fúria, filme do cineasta Rui Guerra, que será lançado em 2023. Mera semelhança? Posso fazer Claro. a coesão aqui do raciocínio? Eu acho que isso daí, do ponto de vista penal, totalmente relevante. Isso só, e agora eu vou usar uma expressão pipérnica, isso só mostra o mau hálito da alma dessa esquerda hipócrita que vê ódio em qualquer discurso mequetrefe pequenininho de canto, de boteco, que o Bolsonaro faz uma motociata e fala, não, ele está incentivando o ódio. E daí eles fazem isso. Eles jogam futebol com a cabeça do Bolsonaro e ninguém da direita tá nem aí para isso. Não. O que ele tá fazendo, a investigação, eu sinceramente acho que nem deveria existir. Eu acho que essa investigação não tem nem pé nem cabeça. Por quê? Porque tanto faz. Isso daí, o cara pode fazer um contexto XYZ, a obra ainda não saiu, vai sair. É uma foto que foi vazada, só isso. Então, eu sinceramente acho que isso só mostra a hipocrisia da esquerda, de ver ódio em tudo que a direita faz e fala, só que o que eles fazem não é expressão artística. Isso daí tem algum tipo de motivação que não é política. E perno, mera coincidência? Ou provocação? Não tem nada de mera coincidência, não. O fato é que, primeiro, o presidente Bolsonaro não é alguém que, por exemplo, nos estimule a pensar em paz. Paz é uma palavra que raramente entra, não é, nos seus vários discursos. Agora, eu prefiro aguardar pelo filme, eu quero ver, né? Aí Você adorou o filme, né? Cada um vai ver, Nossa, cada um vai que tirar mau as gosto. suas próprias... Não, eu não Que estou mau dizendo para gosto. você que eu vou. Eu estou dizendo para você o seguinte, que a partir do momento em que o filme for exibido, que cada um tire as suas próprias conclusões. Eu não vou me antecipar por conta de uma foto que vazou e da qual eu tenho todo o direito, inclusive, de duvidar da verossimilhança. Não, peraí, calma lá. Verossimilhança não. A foto é da produção lá, inclusive é um então, vídeo, não é uma foto. Tudo bem. Você nem Exatamente, deve ter uma visto, foto. mas tá tudo bem. Eu vi a foto. Então, foto tem o feia, vídeo. a Tem o foto vídeo da feia, o cara produção. esparramado Tá. no chão, O cara né? com uma flechada, era uma flecha, acho que no pescoço, é a representação do Bolsonaro numa motociata. Agora, isso daí Não, eu eu quero acho que é entender mais sintomático. isso. Mas Opa. a questão não tem nada a ver com filme e não tem nada a ver com foto. O tema em debate é discurso de ódio utilizado constantemente pela esquerda. Aí eu te provoco agora, Fernão. Raciocínio ao contrário. Alguma produção de direita com um vídeo do Lula levando uma flechada no pescoço. Isso seria palco de uma seríssima discussão sobre como o discurso de ódio contaminou as redes sociais e como a direita, que você chama de extrema direita, golpista, bolsonarista, Isso. ditatorial, E é tudo isso. autoritária, Claro que quer sacrificar, quer aniquilar Lula e a esquerda aqui no Brasil, que é democrática, que é bonitinha, que cheira flores e que joga livros nas pessoas e nos bandidos. É isso que você está falando para mim. Eu posso falar em algum ninguém momento, acredita nisso. Desse jeito... Pode, não. Porque eu quero dizer o seguinte, que é óbvio que a direita brasileira, a direita bolsonarista, ela tem um fetiche, a extrema-direita, aliás, a extrema-direita predatória e bolsonarista, ela tem um Predatória, eu fetiche esqueci predatória. Pois é. Ela tem um fetiche por golpe. Ela adora e ela está tentando. todo dia. Agora, Marco, com toda a tranquilidade do mundo, eu digo para você o seguinte, houve, por exemplo, uma capa de revista Veja que caracterizava o Lula lá com a cabeça de uma jararaca. Ok, é uma coisa meio grosseira e tal, mas está no direito de fazer. Mas faz um raciocínio tá no direito equivalente. de fazer. Por favor, faz um raciocínio com uma equivalente. jararaca que mata, já pensou? Não, Então entra na minha provocação. Tenta responder. Tem mais o que fazer também. Porque ela é honesta. Provocação. Do ponto de vista intelectual, ela é honesta, porque tem paridade. Eu tô te perguntando sobre um mesmo vídeo feito por uma produtora de direita, uma produtora que faz conteúdo de direita, com o Lula levando uma flechada no pescoço. O que você acha disso? Ao invés de falar que quer assistir o filme, que você já falou. Como eu disse antes, eu acho uma coisa de mau gosto, Marco. É isso. Tá, Piperno, então, agora, se quiser exibir, exiba. Se a família do Lula se sentir ofendida, que tome as devidas providências. Não foi isso que eu falei também. Eu perguntei se você acha que isso estimula o ódio ou não. Ah, claro que estimula. Claro que estimula o ódio. É claro que esse tipo de coisa estimula o ódio. Eu, honestamente, não gosto disso. E aí, nós temos 2 pesos e 2 medidas na justiça brasileira, Piperno. Obrigado, William. Não, você não eu tá estou falando, perguntando.
Na justiça brasileira, existem 2 pesos, 2 medidas quando a gente fala de eleição? Marco, olha para frente. Eu vou brigar com o Marco. Marquinhos, olha para frente. Sua câmera é essa aqui. Não me implica com o Piperno desse jeito. Ok. Me responde, Piperno. Tem 2 pesos, 2 medidas ou não? É claro que não. Você está cumprindo a lei. Agora, o problema todo é que tem gente que não está... quer esticar os limites da lei, né? Quer esticar, né, os limites das regras do jogo. Então pode mentir. Aquela coisa que a gente já debateu aqui em outros momentos. É assim, quer normalizar alguém falar, por exemplo, a Manuela Dávila vai incentivar, e aí a gente até falou aqui algumas vezes, acho que eu não vou cansar a nossa audiência com a história da Manuela e do Haddad, né? Aquela história lá da mamadeira e tal. Qual que é a mamadeira, Piperno? Fala, Marcos, você gosta de lembrar. Não vou falar isso de novo. Então tá. Tá, enfim, a mamadeira em forma de piroca. A Haddad vai distribuir isso. Quer dizer, eu acho esse tipo de coisa não pode ser normalizado. Quem fez isso tem que ser punido. Ou então a Manuela vai incentivar o incesto como outra coisa que foi dita na campanha e foi propagada em redes sociais em 2020. Esse tipo de coisa, desculpa, eu não entendo que tenha... Marco, possa ser normalizado. Pode gravar um vídeo, por exemplo. Gravaram esse final de semana várias mulheres, artistas, cantoras, atrizes, falando o seguinte: olha, o Bolsonaro é fascista, eu não voto nele porque ele é isso. A gente pode permitir esse tipo de conduta? Esse é o grande problema. A gente não, o tribunal pode permitir esse tipo de agressão? Essa é a questão. Ou isso não é agressão? O ambiente público, de debate público, ele tem que ser um ambiente livre. Se você começa a tolher qualquer expressão, qualquer palavra utilizada, a maneira como a pessoa vai se comportar, você acaba adotando uma espécie de postura de filtragem do conteúdo que é realizado dentro desse debate aqui, que é produzido dentro desse debate. Não deve existir qualquer filtro para o debate. O debate ele tem que ser amplo, ele tem que ser restrito, até porque a gente tem que saber como as pessoas que apoiam o Lula pensam, até onde vai a loucura e o ódio que esse pessoal destila. E o que é engraçado é que os tribunais eles estão só atuando em prol de um lado. Eles gostam de limitar redes sociais de Bolsonaro, dos bolsonaristas, dos apoiadores dele. Agora, qual que é o problema disso? Eu não gosto nem de falar de bolsonaristas. É pessoal que está apoiando o presidente. Que está apoiando então, quem apoia o presidente político. É o quê? Não, eu não gosto de falar bolsonarista, porque eu sem querer caio nessa narrativa ruim que a imprensa cria o tempo todo. Eu quero dizer o seguinte... Mas só para concluir. Quando a pessoa interfere no debate público e adota só uma postura de um lado, óbvio que ela cria uma espécie de insegurança jurídica para todo mundo que está participando desse debate e, ao mesmo tempo, ela mostra a real intenção dela, que é limitar só de um lado, em prol do outro, que é o que está acontecendo agora. Eu quero dizer para você o seguinte, eu nunca vi ninguém ser punido ou ser limitado do seu direito, por exemplo, de vir a público e, por exemplo, para a Câmara de TV e dizer o Lula é comunista, PT é um partido comunista. Da mesma forma que eu também creio que os tribunais não tenham vedado a ninguém o direito de dizer, olha, o presidente Bolsonaro é próximo do fascismo. Isso faz parte do embate. Isso está dentro dos limites do jogo eleitoral, do jogo político. E até onde eu tenha visto, nenhum tribunal tomou até aqui medidas contra esses dois extremos. Nem quem chamou o Lula de comunista e nem quem associou o Bolsonaro ao fascismo. Então, gente, vale tudo. Por exemplo, então vale por o Bolsonaro falar, vamos fuzilar os políticos japoneses. Aí é um outro limite. Qual é a diferença? Aí é estímulo à violência, pera lá. Eu vou te falar que é difícil. É um estímulo à violência. Aqui, opa, eu vou metralhar, que isso? Aqui o Piperno é difícil. Ele aplaude o discurso do Lula, que falou que o Maninho defendeu a honra dele, que ele não tem nem dinheiro para pagar isso daí. Eu disse várias vezes que eu tenho repulsa por esse tipo de discurso. Aí o outro vai e joga isso na minha boca. Mentira grosseira. Ele criticou, Marcos. O Lula recebeu as minhas críticas quando disse isso. Essas críticas, elas são muito especiais, né? Porque ele vai lá e... Você agora um último de crítica, do tamanho da minha crítica. Eu estou dizendo que eu tenho repulsa. Agora, ele quer mentir, então. Vamos lá, vai. Então, esse tipo de mentira que não pode proibir, se perpetrar. Você quer me proibir de falar? Não. Você quer proibir? Não, porque você fala que eu minto, né? Então você quer me limitar a expressão. Não. Eu tenho que rechaçar a sua mentira. Mas se eu minto tanto, eu não deveria poder falar aqui na Jovem Pan, não é verdade? Olha pra frente. Não, é que eu tô perguntando só porque ele fala que eu sou um disseminador de fake news. O povo quer ver o teu... Por princípio... Porque eu já falei aqui 3, 4 vezes... eu não posso falar, então. Que eu
rechacei a bobagem que o Lula disse. De novo, se o Piperno defende que fake news seja abolida dos meios de comunicação, ele quer calar o Marco Antônio. Porque, segundo ele, o Marco Antônio é o Pinóquio. Não é que você fala toda hora que eu sou o Pinóquio? Falo. Então, quando você repete então, se eu sou o Pinóquio, eu não posso falar. Mas quando você diz que eu passei o pano pro Lula, você mentiu. Pipérnica. Então, mas eu agora não vou te pedir, não vou pedir para ninguém tirar do ar, porque você mentiu que eu defendi o Lula. Como você é benevolente e generoso. Ó, grande Piperno. Muito obrigado. Puxa, agora posso fazer a conclusão do raciocínio? Então vamos lá. O Piperno, existe uma questão de nuance para as coisas na vida. O Piperno pega um discurso do Bolsonaro que é simbólico, transforma em concreto. Ele faz uma equivalência falsa do ponto de vista lógico, que é o que você sem querer caiu nisso daí, William. Ah, eu caí? É, porque o Bolsonaro virou e falou: vamos metralhar essa esquerdalha. Falou assim. Petralhada. E você, petralhada. E você virou e falou: vamos metralhar esses políticos de esquerda. Já muda. Não. E já começa a individualizar. Então vamos metralhar a petralhada. Me perdoe. E deixa de ser uma questão alusiva, um discurso alusivo e simbólico. Mas não é político oponente? Metafórico. Não dá no mesmo? Não. E outra coisa é você pegar atos concretos de violência, como esse do Lula, e saudar, que foi o que aconteceu no discurso do Lula. Um é muito pior do que o outro. Um é violência concreta. O outro, na verdade, não tem nada de violência. É metafórico. É o seguinte. Metafórico pra quem, cara? Vamos vencer deles nas urnas. Porque, inclusive, tem questão de contexto. Se você pegar os dois contextos, um é muito mais grave que o outro. Mas a urna tem algum tipo de armamento para metralhar os outros? Então, eu quero dizer o seguinte. Repito aqui pela enésima vez. O discurso do Lula foi lamentável. Pegar uma arma, que não é uma arma de brinquedo, pegar uma arma de verdade. Não era arma, era um tripé. Eu vou metralhar a petrolhada. Vamos lá. Aí, isso aí é muito mais grave. Era um tripé. Muito mais grave, até porque você não sabe quem está ouvindo isso. Então o discurso do Lula é lamentável e o do Bolsonaro é o quê? O do Lula é muito lamentável. O não está passando pano no Lula, não? Mas mesmo sendo um torcedor, você está falando que é lamentável. Eu estou dizendo que é muito lamentável, disse que eu rechacei, é um discurso ridículo, grave e tudo mais. Agora, o do outro é um convite à violência. É muito diferente. Tá vendo como é nuance? Eu falei, entendi. Não, a minha crítica foi essa. É muito mais grave do Bolsonaro do que o do Lula. Mas aí que tá. Não é William, falta nuance. dá para explicar a falta de nuance como uma questão, assim, para algumas pessoas da esquerda é patológica. Então, eles têm sim eles não conseguem enxergar a realidade. E a direita... Por conta da cegueira ideológica. Isso daí... Cegueira ideológica foi passar o pano para o assassino bolsonarista da Foz do Iguaçu. E isso foi passar o pano. Então, aí de novo a gente entra na disputa sobre o que está acontecendo no país hoje. A grande mídia, a grande imprensa continua com essa narrativa falsa de assassino bolsonarista. Assassino bolsonarista. Com a perspectiva de empechar o Bolsonaro. Matou um petista. Calma lá. Isso, porque a questão não é essa, de novo. A questão é comunicação. A questão não tem a ver com homicídio. Policial bolsonarista assassino matou um petista. Piperno, a questão, eu estou convidando o pessoal para refletir sobre uma questão maior do que o homicídio, que é... De um bolsonarista contra um petista. Então, a imprensa querendo criar essa narrativa. Tanto que a gente fala toda hora de narrativas pipérnicas, mas na verdade é a narrativa da esquerda. O Piperno é uma espécie de arquétipo da esquerda. Assim. Ele é uma representação simbólica da esquerda no Brasil. E daí ele faz o quê? Ele pega todos esses editoriais, todas essas notícias que circularam, falando o discurso odioso de Bolsonaro gera violência real. E é uma maneira deles conseguirem colocar no Bolsonaro a culpa por mortes que aconteceram e acontecerão. Eu entendi. Então, assim, eu já entendi. O do Lula, ele bateu palma por uma violência que aconteceu. E o do Bolsonaro, ele propõe uma violência futura, é isso? Isso, exatamente. E só um detalhe. Sobre o caso lá de Foz, a delegada disse que não tem motivação de ódio nisso aí, não. Motivação política, né? Vocês lembram disso? É verdade. O cidadão sai, ele vê uma imagem de uma festa... que preparou o inquérito. Então, e aí que tá o negócio, que é um inquérito, inclusive, contestado por muita gente, inclusive o Ministério Público já se pronunciou sobre isso, dizendo que o inquérito não está encerrado. É óbvio que o sujeito que viu a imagem, que foi lá 2 vezes, ele não foi para discutir, por exemplo, a derrota do Palmeiras naquele final de semana. Ele foi com outras motivações. Marco Antônio. De novo, a gente vê o pessoal da esquerda negando fatos evidentes e situações que, sabe, fogem do senso comum. Infelizmente, o bom senso aqui tem que ser um guia motor das pessoas, porque elas são bombardeadas, e eu sei porque eu vivo isso, diariamente por notícia falsa da grande imprensa. A gente não pode... Esse negócio de ficar brincando com a expressão fake news... Eu vi fake news em praticamente todos os editoriais de jornais
quando eles queriam colocar essa relação escusa entre Bolsonaro, falando que ele promove a violência real por meio do seu discurso. E eu vou te falar uma coisa, William. É o mesmo discurso da Gleisi Hoffmann, é o mesmo discurso do PT. Então, a imprensa e o tribunal, o Supremo Tribunal Federal e os ministros que compõem o TSE, por sua vez, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. E aí entra aquela interrogação gigantesca. Poxa, como que eles estão fazendo isso nesse período, nesse momento eleitoral, de maneira tão ostensiva? Bom, gente, sem vergonha na cara. Piperno, 40 segundos, vamos lá. Então, o fato é que um policial bolsonarista saiu do local onde ele estava e foi matar um petista. Matou. Né? E aí não é invenção. Ninguém está gerando um fato que não aconteceu. Ninguém está inventando uma história. Isso não é um romance de ficção. Né? Isso aí é, de fato, algo que todo mundo viu. Agora, não adianta querer tergiversar, não, porque veja bem, isso é semelhante a uma briga de rua, de torcedor de futebol. Não, essa foi uma ação que teve motivação política. Não fosse a motivação política, o assassino não teria se dirigido ao local. Ok, gente.